Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos do Momento com Deus, desejo vos saudar com a doce e preciosa paz do Senhor. Evangelista Rangel Santos, aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, passando aqui para liberar uma palavra de Deus aos vossos corações no dia chamado hoje. O texto em apreço está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Leremos do 24 até o 27, que diz assim, ó: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda ou ruína, como queira. Gente, no capítulo 7, Jesus está terminando o seu célebre sermão. É do conhecimento de todos nós que no capítulo 5 ele sobe ao cume do monte e começa a ensinar, se assenta e começa a ensinar para aquela multidão. E este sermão é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. No capítulo 7, Jesus está descendo, mas o que prendeu a minha atenção é que nesse capítulo 7, precisamente neste versículo 24 até o 27, Jesus vai falar sobre duas casas, sobre dois construtores e dois fundamentos, ou alicerces, como queira. Olha como Jesus começa, ou melhor, termina este seu célebre sermão. Todo aquele, pois, que escuta, que ouve estas minhas palavras é tudo aquilo que ele está ensinando do capítulo 5 até o final aqui, que é o capítulo 7, porque no 8 ele desce do cume do monte. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, olha o segredo. O segredo não está em apenas ouvir, o segredo está em ouvir e também praticar, viver aquilo que está ouvindo, aquilo que está absorvendo. Tem que colocar em prática. E aqueles que ouvem, aqueles que colocam em prática a palavra do Eterno, seus ensinamentos, ele vai comparar ele a um construtor que edifica, que constrói a sua casa sobre a rocha. E esse construtor aqui desta primeira casa, ele é conhecido, chamado de prudente, de alguém que é inteligente, de alguém que está se precavendo, de alguém que se preocupa com o futuro. Esse construtor aqui, ele se preocupa em construir a sua casa sobre a rocha. Ele quer edificar a sua casa sobre a rocha. O material que ele está se utilizando é de pedra, é aquilo que dá firmeza. Então esse construtor aqui, ele já está se precavendo para possíveis futuros circunstâncias, ou futuras circunstâncias que poderia sobrevir sobre esta casa. Então ele é conhecido como homem prudente. Ele está cuidando, construindo bem a sua casa, porque o segredo de uma casa não está na sua beleza, não está na sua aparência bélica, estar no alicerce. O segredo de uma casa está no alicerce. O que segura a casa é o alicerce. E esta rocha, este alicerce é Cristo. Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. É por isso que o salmista no capítulo 40, ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor, ele ouviu a minha voz e se inclinou para mim. Interessante que ele vai dizer que ele firmou os seus pés sobre a rocha é Cristo. Então, ele está preocupado com
em construir a sua casa sobre a rocha. Sabe por quê? Porque esse construtor aqui, ele sabe, ele tem a certeza que ele vai sofrer possíveis ventos, adversidades, circunstância iria vir sobre aquela casa. Observe que a chuva cai forte sobre o telhado, os ventos estão soprando na parede e os rios transbordaram sobre o alicerce. No entanto, a casa não caiu, a casa não foi abalada, a casa não foi destruída, ela ficou de pé. Porque o segredo é que ela foi construída sobre a rocha, alicerçada sobre a rocha. Quando a minha vida, a sua vida, a nossa vida está pautada em Cristo, quando a nossa vida está pautada na palavra, quando nós observamos a palavra, vivemos a palavra, colocamos a palavra em prática, você pode ter certeza, quando vier a circunstância, você vai estar preparado, porque a circunstância, os ventos, as chuvas e os rios que sopraram, não disse o dia que viria, não avisou que viria sobre a casa, mas veio. No entanto, a casa estava preparada, a casa estava alicerçada sobre a rocha. E o que aconteceu? Ela não caiu, ela não sofreu ruínas, ela não sofreu perca nem prejuízo. Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. E precisamos urgentemente atentarmos para isso. Precisamos viver Cristo, buscar Cristo, anelar por Cristo, pregar Cristo. Precisamos adorar o Cristo. Precisamos estar edificado em Cristo. Precisamos viver, respirar Cristo. Ele é o segredo. Porque tem muita gente que nesta pandemia, nesta crise, nessa adversidade que veio sobre o Brasil e o mundo, caíram. Existem pessoas que não conseguiram se levantar mais, porque não edificou a sua casa sobre a rocha. E grande tem sido a ruína de pessoas. Mas que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. No entanto, o construtor da segunda casa, ele não se precaveu, ele não se preocupou com o amanhã. Ele edificou a sua casa sobre a areia, e a areia não tem sustentabilidade. E a mesma circunstância que veio para a primeira casa, veio para a segunda. Interessante que Jesus trata esse segundo construtor como um homem sensato, um homem que é tolo, que não está se precavendo, que não se preocupa, que não está nem aí para o amanhã. Ele usa areia para construir a casa, só que os ventos sopraram, os rios transbordaram e a chuva veio sobre o telhado. Sabe o que aconteceu? Grande foi a ruína daquela casa. A ruína foi grande porque ele não se preocupou. Ele está preocupado com a aparência e não se preocupou com o alicerce. E o alicerce da casa ninguém está vendo. O alicerce ninguém está vendo. O que é o alicerce? É as tuas orações, o teu devocional, a tua renúncia, o teu jejum, a tua busca, a tua leitura. Isso sim é você estar alicerçado, é você temer, tremer, obedecer, viver a palavra de Deus. Isso é alicerce. Ninguém está vendo os teus bastidores, mas você está alicerçando a tua casa sobre a rocha. E eu tenho certeza que a tua casa não cai, o teu casamento não será destruído, a tua família não sofrerá danos, porque a tua casa, você, a tua família está edificada em Cristo, que é a rocha. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não pare, não desista, continue firme, vivendo a palavra, buscando a palavra, pregando a palavra, respirando Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem Cristo, sem Ele, nada podemos fazer. Que possamos cada dia mais ter essa certeza e esta convicção no nosso coração, que sem Jesus não dá para viver. Continue assim, edificando a tua casa sobre a rocha, e eu tenho certeza que quando vier as adversidades, ela não cai, porque ela está bem fundamentada. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, hoje e sempre, a paz do Senhor.